Bom, como eu disse anteriormente, o LaTeX é uma linguagem de marcação. Ele utiliza alguns termos para marcar formatos e estilos. Por isso, ele tem alguns caracteres que são reservados, como é o caso desses aqui. Então, caso vocês queiram imprimi-los no conteúdo de vocês, por exemplo, colocar um valor de porcentagem, existe um modo especial de utilizá-lo. Então, aqui eu vou descrever cada um desses caracteres e a função especial que eles têm no LaTeX e como é que vocês podem imprimi-lo. Então, o jogo da velha ele é um parâmetro macro. Sempre quando a gente declara ele no LaTeX, ele tem essa função. Mais para frente do curso vocês vão entendendo essas funções. Caso vocês queiram imprimir o jogo da velha, é só colocar uma barra invertida na frente. Isso vocês vão fazer para a maioria dos caracteres especiais. O dólar ele é uma forma de definir um ambiente matemático no LaTeX, para que vocês possam escrever equações matemáticas. Caso vocês queiram utilizá-lo, imprimir no conteúdo, vamos dizer que vocês querem colocar um valor monetário, vocês também vão utilizar o dólar, mas na frente vocês vão colocar a barra invertida. Como nós mostramos anteriormente, a porcentagem no LaTeX ela tem função de comentário, caso vocês queiram fazer um comentário no texto, né, que não vai aparecer no documento final. Caso vocês queiram imprimir a porcentagem, também utiliza a barra invertida. O circunflexo ele tem a função de superscript em expressões matemáticas. O que isso quer dizer? Quando vocês definem um circunflexo, ele vai criar como se fosse uma potência. Então, ele vai, na hora que você imprimir o documento, você vai ter dessa forma aqui, x elevado a 2. Tá? Para imprimir o circunflexo é um pouco diferente. É barra invertido, circunflexo, abre e fecha chaves, ou vocês utilizam esse comando aqui, que é um pouco difícil de recordar. Caso vocês tenham problema, sempre recorram aqui aos slides que vão estar publicamente disponíveis para vocês. Esse valor aqui, o Ezinho, ele é utilizado quando a gente for criar uma tabela no LaTeX. E ele é feito para separar as colunas das tabelas. Para utilizá-lo para imprimir no documento é só utilizar a barra invertida. O underline aqui ele tem função de subscript, que é essa forma aqui em expressões matemáticas. Ele vai fazer um x e um 2 aqui, né, abaixo, como se fosse um índice. Também para imprimi-lo é só utilizar a barra invertida na frente. Como a maioria dos marcadores que nós criamos no nosso documento anterior, vocês viram que a gente abriu o ambiente utilizando chaves. Para imprimir chaves num arquivo, vocês também só precisam colocar a barra invertida. E aqui tem mais dois comandos que é um pouco diferente. Tá? Então o till ele define um espaço que não pode ser quebrado entre linha. Isso vai ficar claro quando a gente for ver referências cruzadas. Então ele também é um pouco diferente caso vocês queiram imprimir no conteúdo. Vocês têm que usar um barra till, abre e fecha chaves ou esse comando. E o barra invertida, ele geralmente é o início dos comandos em LaTeX, então para imprimir ele no texto vocês têm que usar esse comando aqui, text backslash. Sempre é um pouco difícil de lembrá-lo, mas vocês vão ter acesso aos slides, sempre vocês podem recorrer a ele, ok? Bom, então é assim que os caracteres especiais eles são impressos no documento, ok? Fiz aqui um compilado, e se a gente compilar o documento, vocês vão ver que eles aparecem aqui. E, ó, por exemplo, esse que a gente está utilizando o caractere especial porcentagem para definir um comentário, isso não é impresso no texto. Então, esses caracteres especiais é interessante vocês entenderem como imprimi-los, principalmente os usos mais comuns, né? Então, se a gente for definir aqui um valor monetário, né? 4 mil reais. Vai dizer que falar aumento de 15%, por exemplo. Né? Então, se a gente compilar esse documento, vocês vão ver que os caracteres especiais eles são impressos. Bom, falar um pouquinho de parágrafos e linhas. Então, nós já vimos que para definir um novo parágrafo, basta vocês deixarem a linha anterior em branco. É só pular uma linha. Né? O outro comando que é possível é esse comando, o par. Em questão da orientação da página, no LaTeX, os textos eles já são justificados por padrão. Então, vocês não precisam fazer nenhuma configuração para justificar os textos. Caso em alguma parte do texto você queira orientar o parágrafo à esquerda, centro ou direita, basta utilizar esses comandos, que é o flush left, o center e o flush right. Além disso, para mudar a indentação de um novo parágrafo, vocês podem utilizar esse comando aqui, depois de definir os pacotes utilizando o usePackage. Aí basta trocar o 10 pelo tamanho desejado. Então, vou demonstrar para vocês. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira falar que o autor desse texto é o Tiago, certo? Tiago Castro Ferreira.
Vamos supor que eu queira orientar esse texto à direita. Então eu posso criar aqui um ambiente, eu posso falar o flush right, tá? Ele me cria o ambiente, eu vou colocar aqui dentro, e se a gente compilar o texto, ele vai estar orientado à direita. Mesma coisa se eu quiser ao centro, basta colocar centro aqui, center, e o documento é orientado ao centro, ok? A criação de um parágrafo é antes de eu começar o documento, certo? Eu vou colocar no preâmbulo. Então o comando é setLength par indent e aqui o tamanho desejado, vamos supor que 20 EZ. Então aqui ele me muda, como vocês podem ver, a indentação do parágrafo. Então é assim que vocês fariam. Com relação a espaçamento, é possível definir espaçamento entre parágrafos e entre linhas. Para o espaçamento entre parágrafos, vocês podem definir esse comando também no preâmbulo do documento, trocando o X aqui pelo valor desejado. E vocês também podem fazer o espaçamento entre linhas de 3 formas diferentes. A mais comum é essa aqui, que também é colocado no preâmbulo do documento, que você muda o espaçamento entre linhas globalmente. Então troca o X aqui por 1, que é o padrão, espaçamento de 1.15, espaçamento de 1.5 ou espaçamento duplo. Outra forma que é possível fazer é através desse segundo comando setLength, ok? Também vocês trocam o X pelo valor desejado. Esse aqui ele é mais utilizado caso vocês queiram trocar o espaçamento de linha só numa parte local do documento. E aí vocês vão colocá-lo antes do parágrafo desejado. E tem esse outro que é o line spread, que não é muito utilizado, principalmente porque os valores que ele recebe são um pouco estranhos. Então, caso vocês queiram manter espaçamento simples, vocês utilizam 1.0. Para o espaçamento de 1.5, utiliza-se o valor 1.3 e para o espaçamento duplo, utiliza-se o valor de 1.6. Então vamos demonstrar esses comandos no Overleaf. Então para o espaçamento entre parágrafos, eu posso fazer aqui um setLength, de novo. Aí de vez em definir o par indent, eu vou definir o par skip e vou colocar o valor desejado. Então vamos supor que eu queira 2 EM. Ele vai me definir aqui o espaço entre os parágrafos. Se eu colocar mais um parágrafo aqui, blind text, ele me define essas distâncias de 2 EM, certo? Agora para o espaçamento entre linhas, vocês podem utilizar aquele comando global, então renew command, baseline stretch, e o valor desejado. Então vamos supor que eu queira mudar de espaçamento simples para de 1.5. Eu vou ter aqui a distância de 1.5 entre as minhas linhas. O espaçamento duplo, então é bem simples. Lembrando, esses comandos ninguém tem de cabeça, mas a partir dos slides que vocês vão ter disponíveis, vocês podem sempre recorrer a eles para colocar o comando que vocês desejarem. Bom, então nós aprendemos como é que se faz a quebra de linha para parágrafos. Mas vamos supor que vocês quisessem quebrar uma linha aleatoriamente. Então existem alguns comandos para isso. Vocês podem utilizar, por exemplo, esse, que é o mais comum, que é barra invertida, barra invertida. Vocês podem definir uma nova linha também, utilizando esse comando newline, ou a combinação desses dois comandos, hfill e break. Para quebra de páginas, vocês podem utilizar o clear page ou new page. Então eu vou demonstrar para vocês no Overleaf. Então vamos supor que aqui em autor eu quisesse quebrar a linha, para deixar autor na primeira linha e o meu nome na segunda. Então eu posso utilizar aqui a quebra de páginas, ok? Utilizando duas barras invertidas. E aqui vocês podem ver, ele faz a quebra de linha. Ou posso também utilizar o new line. Como vocês podem ver, ele é um pouco diferente. Sempre tem uma formatação diferente. E tem o hfill junto com o break, certo? Então tem esses três comandos, cada um na sua forma, eles fazem a quebra de linha. Agora, para quebra de páginas, vamos supor que eu queira quebrar a página depois desse primeiro parágrafo. Então eu posso utilizar new page, ele vai quebrar a linha, ou eu posso utilizar o clear page. A diferença entre os dois está na forma do qual eles lidam com tabelas e figuras que vão ter no documento. Uma vez que vocês tiverem documentos com tabelas ou figuras e vocês precisem fazer a quebra de uma página, você pode testar os dois comandos, new page e clear page. Bom, além da quebra de páginas e de linhas, há também formas de definir distâncias, tanto horizontais quanto verticais. Isso é muito importante quando vocês precisam acertar o estilo, principalmente de uma apresentação. Então, para o horizontal, vocês podem definir um hspace com a barra invertida e entre chaves vocês definem quantos centímetros vocês querem dar de distância horizontal.
Se for um valor positivo, ele vai dar uma distância à direita, se for um valor negativo, ele vai dar um valor à esquerda. Tem também o comando hfill. Uma vez que vocês usam esse comando, ele preenche o espaço disponível entre dois elementos horizontais. E no vertical, existe o vSpace e o vFill, que tem a mesma função que o hSpace e o hfill, só que para o espaço vertical. Então o vSpace aqui ele insere um espaço vertical de x centímetros. Se for um valor negativo, ele vai levar para cima. Caso for um valor positivo, ele vai dar a distância para baixo. E o vFill, que preenche o espaço disponível entre dois elementos verticais numa página. Então vamos demonstrar. Vamos supor que eu quisesse dar uma distância entre autor e Tiago. Eu posso definir aqui um espaço de 4 centímetros. Então aqui vocês podem ver que ele definiu um espaço de 4 centímetros. Caso eu não soubesse ao certo quanto de espaço definir, mas que preenchesse o espaço disponível entre os dois elementos, eu posso definir o hfill. E aí ele preenche todo o espaço disponível que eu tenho horizontalmente na página. Ok? No momento, nosso documento ele tem espaçamento duplo entre os parágrafos, mas vamos supor para esse caso em específico eu quisesse aumentar o espaço. Então eu poderia utilizar o vSpace e colocar, olha, me dá um espaço de 5 centímetros. Certo? Ou eu quisesse diminuir, então olha, me dá espaço de menos 2 centímetros. Traz o documento para cá, no caso foi muito, né? Então a gente pode dar 1 centímetro, vamos ver. E no caso, se eu quisesse preencher o espaço disponível, eu posso utilizar o vFill. Tá? O vFill ele é bem interessante quando vocês estiverem definindo a capa de um documento. Que aí vocês podem colocar o header, né, o cabeçalho, aí vocês dão um vFill para o título do documento, mais um vFill para definir o autor e mais um vFill para colocar a data ao final, por exemplo. Então ele vai preencher todo o espaço disponível, vai rearranjar todos os elementos da capa do seu documento. Bom, nós vimos que é possível definir o tamanho da fonte global no comando document class do documento LaTeX, mas caso nós quisermos mudar o tamanho da fonte em diferentes partes do documento, existem esses comandos. Então vocês podem utilizar o tiny para o menor tipo de fonte e o huge para o maior tipo de fonte. Então deixa eu demonstrar para vocês. Então aqui novamente em autor, vamos supor que eu quisesse colocar o meu nome menor. Então eu poderia colocar aqui um footnote size, por exemplo. E aí eu coloco entre chaves o texto que deve ser colocado numa fonte diferente. Então vocês vão ver que ele diminuiu o tamanho, certo? E posso colocar tiny, que é o menor de todos. Tá? Se eu fosse egocêntrico, por exemplo, eu quero colocar huge, né, a maior fonte de todas. Então ele vai colocar aqui que o autor é o Thiago Castro Ferreira. Então sempre que vocês quiserem mudar o tamanho da fonte de uma determinada parte do texto, seja um parágrafo ou um caractere ou uma palavra, basta vocês definirem o comando com o tamanho e entre chaves vocês colocam o texto do qual deve ser aplicado aquele tamanho de fonte. Bom, é também possível mudar os estilos de fonte. A padrão é essa aqui, que é chamada de Serif Roman, que é essa fonte aqui. Também existem outros dois estilos de fonte, que é o Sans Serif e o Typewriter. Caso vocês queiram aplicá-lo somente numa parte do texto, vocês podem utilizar esses comandos. Então, vocês substituem aqui os 3 pontos para o texto, parágrafo, no qual esse estilo de fonte deve ser aplicado. Agora, para mudar o conteúdo globalmente, no caso do sans serif, vocês podem aplicar esse comando no preâmbulo do documento, ou no caso do typewriter, esse comando aqui. E ele vai modificar globalmente. Então aqui para aplicar localmente eu posso definir text tt, certo? Para o typewriter, ele vai mudar aqui o autor para uma fonte diferente, né, de type, de máquina de escrever. E tem também o sf, que é para o sans serif. Se eu quisesse mudar globalmente para typewriter, eu coloco aqui, certo? No preâmbulo do documento, esse comando. Então se eu compilar, ele muda tudo para typewriter. Caso seja para sans serif, o autor terá aqui, sf default, e ele muda a fonte globalmente. Bom, também é possível mudar um texto para negrito, itálico e sublinhado. Aqui vocês podem ver, esse é o comando que é utilizado para negrito, textpf, só colocar o texto do qual deve ser aplicado o novo estilo dentro das chaves. Para itálico é textit, para underline, vocês vão utilizar o comando barra invertida underline, e vocês podem fazer a combinação
desses comandos, certo? Então aqui, por exemplo, eu aplico itálico, depois eu aplico negrito nesse texto, ele vai me devolver o texto em negrito e itálico. Então, caso vocês tenham dificuldade de lembrar dos comandos, vocês podem utilizar os mesmos atalhos do Word para negrito e para o itálico. Então, vocês podem selecionar o texto e vocês podem utilizar os atalhos Ctrl B para negrito e Ctrl I para itálico. Na verdade, o Ctrl U ele funciona em algumas interfaces gráficas para LaTeX, mas no Overleaf ele não vai funcionar para o underline. Então esse é o único comando que vocês precisam memorizar. Caso não consigam, vocês sempre vão ter esses slides para poder recorrer. Então aqui, se eu quisesse aplicar o negrito, bastava eu selecionar o texto, apertar Ctrl ou se você tiver no Mac, Command B, e ele vai aplicar o negrito no texto. Vocês vão ver que agora o autor vai estar em negrito. Eu posso ir combinando os comandos, certo? Vamos supor que eu queira aumentar o tamanho do texto. Certo? Vamos supor que eu queira selecionar, queira agora colocar em itálico. Quisesse colocar underline. E assim que funciona. Então vocês sempre coloquem o texto do qual vocês querem aplicar o estilo entre as chaves. Outra coisa que a gente pode fazer é aplicar listas no nosso documento. Então, para listas pontuadas, vocês podem utilizar o comando itemize e para listas numeradas, o enumerate. Então, vou demonstrar para vocês. Então, vamos supor que vocês queiram fazer uma lista. Vocês podem fazer aqui, iniciar um ambiente begin. E aqui, se vocês colocarem o itemize, ele já vai reconhecer. E aí, vocês só separem os itens pelo comando item. Então, pode fazer item 1, item 2... e assim por diante. Se vocês compilarem, vocês vão ver aqui no documento que ele aplicou a lista, ok? A gente também pode fazer listas numeradas. Listas numeradas, ao invés de utilizarem o itemize, vocês utilizam o enumerate. E aqui vocês podem definir os elementos da lista. Então, se eu compilar, vocês vão ver aqui a diferença. Então, aqui eu tenho uma lista pontuada e uma lista numerada. Vocês podem definir também sublistas. Aqui, por exemplo, que um elemento da lista numerada é uma sublista pontuada, por exemplo. Então, aqui vocês definem item 2.1, item 2.2. E aí, se compilarem, vocês vão ver. Essa lista também ela pode ser numerada, sem problemas. E vocês podem fazer múltiplas combinações assim. Ok? Olha só. Então vocês só precisam definir aqui o comando e ele já aplica os estilos automaticamente. Bom, outra coisa que a gente pode fazer no LaTeX é inserir figuras no nosso documento. Então, para isso vocês podem utilizar o pacote Graphics, que nós mostramos anteriormente. Então, ele tem que ser inserido no preâmbulo do documento. E aí vocês podem abrir um ambiente Figure no Overleaf. A partir do momento que você digitar Begin Figure, o Overleaf ele já vai entender, ele vai te dar um autocompletador se você quer gerar uma imagem, e ele já vai configurar esse ambiente para vocês. A única coisa que vocês precisam fazer é aqui no Path, trocar pelo caminho para a imagem. Então aqui eu tenho o logo do LaTeX, tá? Eu vou baixar para minha máquina localmente, uma imagem PNG. E aí no Overleaf, para eu fazer o upload de um documento externo, eu venho aqui, ó, clico nesse menu à esquerda, tá? Nesse menu à esquerda vocês vão ver os documentos que fazem parte do seu projeto. Aí clica nesse botão aqui, ó, Upload, e vocês só arrastam para cá o documento. Então vai estar disponível aqui na raiz do projeto. Vocês também podem criar uma nova pasta, caso vocês queiram segmentar todas as imagens numa pasta, deixar os outros documentos em outra, sem problema. Só que aqui, como é um documento simples, eu vou deixar tudo na raiz. Então, se eu quiser imprimir agora essa imagem, basta eu vir aqui, como eu falei, eu vou inserir um ambiente de figura, clico aqui no autocompletador que o Overleaf ele disponibiliza e ele já gera um documento para mim, um ambiente assim. Então aqui eu posso imprimir o caminho, logo.png. No caso eu preciso lembrar de importar o pacote, certo? O graphics com X. Então importei aqui no preâmbulo. Então agora eu tenho aqui o logo, certo? Importei o caminho para a imagem que eu quero inserir. no documento. Então aqui agora se eu compilar, eu vou ter a imagem aqui.
Bom, como vocês podem ver, a imagem está um pouco grande. Um comando que a gente pode utilizar aqui entre colchetes no Include Graphics é o Scale. Então, com o Scale eu posso diminuir, por exemplo, a imagem para 50%. Então, diminuir. Eu posso também utilizar Width para determinar a largura da imagem. Vou fazer ela um pouco maior. E posso também definir a altura dela pelo High. Então essas são as duas formas que vocês podem manipular a imagem, certo? Eu sempre prefiro o Scale, porque ele mantém a escala da imagem, não acontece isso, por exemplo, de deixar a imagem muito alta e comprometer a visualização dela. Então, vamos supor que eu queira o documento com 70% do tamanho, ele vai gerar para mim. Como vocês viram também, tem um comando aqui chamado Caption. Esse aqui é para vocês inserirem a legenda da imagem. Então a gente pode colocar logo do projeto LaTeX, certo? Se eu compilar, ele já vai mostrar a legenda. E veja que ele já gera aqui uma referência, né? Então ele fala, olha, essa é a figura 1.1 do documento. Tem aqui ainda um comando label, que a gente vai ver na próxima aula, que é sobre referências cruzadas. Mas aqui então vocês viram como é que pode ser adicionada uma imagem no documento. Uma das funcionalidades que eu mais gosto dessa ferramenta é a geração de tabelas. A partir do LaTeX é possível você gerar tabelas numéricas muito boas para demonstrar seus resultados em artigos científicos, em livros, e isso é feito através do comando table. Então vamos lá demonstrar no Overleaf. Então a partir do documento table que você digita no Overleaf, ele já vai gerar uma estrutura dessa para vocês. Então aqui eu vou demonstrar para vocês o que é cada funcionalidade dentro de uma tabela. Então numa tabela, como é que eu crio uma nova linha ou uma nova coluna? Bom, é através do símbolo barra invertida, que nós vimos anteriormente que é para quebra de linha. Então uma vez que vocês fazem esse símbolo numa tabela, ele vai inicializar uma nova linha. E para uma nova coluna, dentro de uma linha, vocês vão utilizar esse caractere especial que nós também vimos anteriormente. Então ele que é utilizado para iniciar uma nova coluna, como vocês podem ver aqui. Bom, e como é que eu defino a estrutura da tabela, ou seja, quantas colunas ela deve ter? É depois aqui do comando tabular, vai ter um outro ambiente entre chaves, onde vocês vão ver esses valores C, R ou L. Basicamente, o número de colunas da tabela ele corresponde ao número de valores C, R e L que você tem entre essas chaves. Tá? E qual é a diferença entre C, R e L? O C ele indica que os valores da coluna vão estar orientados ao centro. O L indica que os valores vão estar orientados à esquerda e o R indica que os valores vão estar orientados à direita. Então, nesse exemplo de tabela, a gente tem três colunas que foram definidas. A primeira, os valores estão orientados ao centro, a segunda, os valores estão orientados à direita e na terceira, os valores estão orientados à esquerda. Bom, e no caso de eu gerar um sublinhado, fazer uma segmentação com um traço na tabela? Então, para segmentar duas colunas, por exemplo, nesse ambiente onde vocês definem o número de colunas, basta inserir uma barra entre elas, ok? Já para definir um sublinhado vertical, vocês podem utilizar esse comando, o hline. Então, vamos demonstrar no Overleaf. Então, aqui para gerar uma nova tabela, como eu disse, basta vocês fazerem um begin table e ele já vai gerar um ambiente para a gente. Então aqui, por exemplo, ele gerou uma tabela, como nós vimos, com duas colunas, e essas colunas estão segmentadas, né? Então aqui a gente pode colocar os itens, vamos por item 1.1. Aqui tem quando eu inicializo uma nova coluna na linha, certo? Que é o símbolo, então passo item 1.2. Faz a quebra de linha para iniciar outra linha. E aí eu posso fazer item 2.1. Novamente tem mais um caractere aqui para segmentar as colunas e item 2.2. Se eu compilar, ele vai gerar o documento aqui, como vocês podem ver. Eu posso tirar a segmentação, eu posso aumentar o tamanho da tabela, vamos supor que eu quero todos os elementos large, vocês conseguirem visualizar melhor. Então tá aqui, até maior, vou colocar huge, que vocês podem ver eu tirei a segmentação. A gente pode inserir uma coluna a mais, então vamos supor que a gente queira inserir uma coluna a mais com os valores orientados à direita. Nessa primeira linha, para eu colocar o valor da terceira coluna, eu defino a segmentação das colunas, eu posso colocar um número aqui, 0.51. Mesma coisa na segunda linha, 0.57, por exemplo.
tá? Se eu quiser criar uma nova linha, faz a quebra de linha e inicia aqui a nova. Então, 3.1, item 3.2, e aqui mais um valor, supor 10.25, certo? Aí da orientação é mais ou menos assim, sempre quando vocês tenham que definir valores numéricos, vocês colocam orientados à direita, tá? Para descrições, vocês colocam orientados à esquerda ou ao centro. Então, essa é uma forma simples de se criar uma tabela, certo? A gente pode criar um header nela. Vamos supor que eu coloco o hline aqui, defino o hline, e um no final para fazer a segmentação vertical. Esqueci de quebrar a linha aqui, certo? E aqui em cima eu posso colocar, então, título 1, título 2, valor. Então aqui eu defino o cabeçalho da minha tabela, posso colocar os valores em negrito. Se eu imprimir, na verdade eu esqueci de quebrar a linha, coloco a linha. Olha só como ele define, então, uma tabela, certo? Na próxima aula a gente vai ver mais algumas funcionalidades de tabela. Vamos supor que nós quiséssemos combinar 3 colunas em uma, por exemplo, ou 2 linhas em uma, então esses comandos nós vamos ver para a próxima aula. Bom, uma também das funcionalidades mais convenientes da ferramenta LaTeX é a criação de expressões matemáticas. Então as expressões matemáticas elas podem ser inseridas ao longo do texto num ambiente $$. Então a gente pode abrir um ambiente de expressão matemática dessa forma, e aí os 3 pontos são substituídos pela expressão matemática que vocês querem definir. Agora, para definir isoladamente, vocês podem abrir um ambiente equation, dessa forma aqui. Bom, então tem aqui alguns símbolos que podem ser utilizados em expressões matemáticas. Então, por exemplo, tem todo o alfabeto grego, esses que são os comandos, e é assim que eles vão ser impressos. Tem também os operadores binários, né, como vezes, multiplicação por elemento, operadores de relação, como menos, mais, está contido, e outros, né, como símbolos de integrais, o símbolo de soma, o símbolo de produtos. Para vocês verem outros símbolos que podem ser utilizados em expressões matemáticas, né, então letras gregas e símbolos matemáticos, vocês podem acessar essa lista, que é uma lista muito mais completa que essa. Então, vou demonstrar para vocês como é que uma expressão matemática ela pode ser definida no LaTeX de acordo com os dois ambientes que nós vimos anteriormente. Então, caso aqui eu quisesse começar a introdução com uma equação matemática ao longo do texto, né, eu posso fazer a equação é definida, né, se eu quiser colocar ao longo do texto, eu posso fazer assim. Então, eu posso colocar equação, porque eu utilizo o símbolo alfa aqui, alfa vezes 4, por exemplo. Tá? Um exemplo aleatório. Então ele define aqui, como vocês podem ver, a equação ao longo do texto. Ok? Se eu quisesse fazer num ambiente isolado, né, então para definir a equação num ambiente isolado, faça, e aqui a gente pode abrir um ambiente equation, e aqui eu posso definir a fórmula. Posso fazer um somatório aqui, na verdade, né? Então, tem o subscript, x igual a 0, que é o superscript que nós vimos, né? N, no caso eu vou colocar I, tá? Então, vocês podem ver que ele definiu uma equação matemática, e o interessante é que quando nós definimos ambientes como esses, equation, figure, table, o LaTeX ele automaticamente já enumera esses elementos e a gente pode referenciá-los ao longo do documento, como eu vou mostrar na próxima aula, e assim como também é possível já gerar o sumário do livro, do artigo científico que vocês estão gerando ou de um glossário automaticamente, ok? Então por essa aula é só, nós vimos bastante coisa, certo? Nós vimos o que é o LaTeX, nós vimos como ele pode ser utilizado, tanto instalando na máquina local de vocês, ou quanto no Overleaf, que é a ferramenta oficial que nós vamos utilizar nesse curso. A partir dessa aula, vocês viram como gerar o primeiro documento em LaTeX de vocês, e vocês também viram alguns dos conceitos básicos, como definição de documentos, importação de pacotes, caracteres especiais, parágrafos e espaçamento, estilos e tamanhos de fonte, como gerar listas e sublistas, figuras, tabelas e expressões matemáticas. Então é bastante informação por uma aula,
Eu vou pedir que vocês assistam o vídeo, vão ao longo dos slides, criem a conta de vocês no Overleaf e vão praticando todos esses conceitos básicos para que vocês consigam fixá-los. Então, uma boa semana a todos.